podcast Eu Voto em Negra. Olá, este é o podcast Eu Voto em Negra, uma iniciativa da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, em parceria com a Casa da Mulher do Nordeste e Instituto Alziras. Eu sou Cauana Portugal, jornalista e apresentadora desse podcast, e hoje eu recebo as candidatas Elaine Cristina, do Recife, Jô Oliveira, de Campina Grande, e Estela Bezerra, de João Pessoa. Candidatas, muito bem-vindas, estou super alegre de receber vocês, acho que o nosso papo vai ser ótimo e super produtivo também. Eu vou passar a palavra para vocês, para que as pessoas consigam conhecer vocês mesmos, já saibam quem são. Começando por Elaine, por favor, Elaine. Olá, Cauana, tudo bom? Tudo certo. Eu sou Elaine Cristina, estou vereadora na cidade do Recife e estou candidata à reeleição. Sou mãe de João Pedro, uma criança de 13 anos, que é uma criança atípica. Construo a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, é onde eu me encontro. E um dos motivos de eu estar me lançando novamente candidata é o fato de saber a importância que a gente tem de pessoas que nos representem, de mulheres que nos representem. Sou da comunidade de Roda de Fogo, uma das comunidades ocupada por mulheres, e a minha mãe foi uma delas, e para mim é uma honra sempre falar sobre isso, porque a gente sabe que o espaço de mulher é aonde ela quiser. Muito obrigada. Maravilha! Estela, muito bem-vinda também. Estela, se apresenta para a gente, por favor. Saudação a todo mundo que está sintonizado com a gente. Minha saudação à Cauana, que está conduzindo essa entrevista. Minha saudação à Elaine, que acaba de falar, e a minha companheira Jo, que é vereadora aqui em Campina Grande. Meu nome é Estela Bezerra, eu estou falando de João Pessoa, onde eu estou na condição de candidata à vereadora. Já fui por 2 mandatos de deputada estadual, sou hoje suplente de deputada federal, fui secretária de Políticas para as Mulheres da cidade de João Pessoa, da Transparência Pública e do Planejamento entre os anos de 2005 até 2010, 2011. Fui candidata a prefeita também da cidade de João Pessoa. Sou uma pessoa que veio da periferia, entro na política pelo direito ao transporte e de expressão cultural, e coloquei meu nome nesse processo de disputa municipal, porque a gente está carente de quadros progressistas e houve uma expansão muito grande da representação fascista nesse país, autoritária, e é necessário que a gente continue na trincheira. Nós vencemos a eleição de 2022, mas não vencemos o pensamento reacionário e fascista no nosso país. Então, é necessário esse alerta e essa luta. Sou uma candidatura de mulher preta, periférica, com muitas bandeiras nessa área e desse lugar, desses marcadores sociais. Bem-vinda. Agora eu passo a palavra para a Jô, por favor, Jô, se apresenta. Olá a todas as pessoas. Eu sou Jô Oliveira, estou vereadora aqui na cidade de Campina Grande, primeira mulher negra eleita, inclusive, nessa cidade, mas o que eu mais gosto de colocar quando eu falo sobre mim é esse lugar de ser uma mulher preta, uma cidadã negra campinense, filha de uma trabalhadora doméstica, mãe de psicólogo, e que me colocou a educação como alternativa, né, com possibilidade de uma realidade diferente. Então, eu sou assistente social, mestre em serviço social, me agrada essa função de ser assessora da Estela Bezerra, aqui eu quero deixar aqui o meu abraço, a Elaine Cristina dividir esse momento com a gente, e falar da importância de estar enquanto mulheres negras, pautando e ocupando o nosso lugar na política, a partir dos enfrentamentos que a gente faz, das bandeiras de luta que a gente tem, mas, acima de tudo, pela qualidade das intervenções que a gente consegue quando a gente está em um lugar como esse. Então, por isso que eu estou candidata à reeleição, me colocando, né, mais uma vez à disposição da população aqui da nossa cidade, para que elas possam avaliar o nosso trabalho, mas, acima de tudo, também sabendo os compromissos que a gente assumiu com cada um e cada uma quando chegou nesse lugar enquanto vereadora, e que retira agora, nesse momento, também esse compromisso com as pessoas, para que elas possam estar mais uma vez conosco, possam mais uma vez ocupar a Câmara de Vereadores e Vereadoras aqui da nossa cidade.
Maravilha, muito bem-vindas. Já iniciando a nossa conversa, eu queria trazer um dado que ele é muito assustador, mas que ele serve para que a gente fale sobre empregabilidade muito bem. É um exemplo perfeito do que é o nosso país. Em 2023, de acordo com o IBGE, a taxa de desemprego entre jovens negras, que são as mulheres de 18 a 29 anos, ela foi 3 vezes maior entre esse grupo entre as mulheres jovens negras do que 3 vezes maior do que o mesmo público de homens brancos. Os jovens brancos, então, e mulheres jovens negras têm esse abismo separando um ao outro quando o tema é desemprego. E aí eu queria saber como, no âmbito municipal, a gente ajuda, a gente começa a mudar essa fotografia. Como é que as nossas candidaturas elas vão conseguir chegar nessas jovens negras e, de fato, falar que existe um outro caminho, que é possível viver com dignidade, tendo um emprego. Como é que a gente gera esses empregos? Qual caminho é esse? Se, Elaine, você puder iniciar, né, falando um pouco do Recife, como é que a gente traz essas jovens negras para perto e aponta um caminho, né? Existe um caminho, que caminho é esse? A gente sabe, né, Cauana, assim como o público também que está nos assistindo, que estamos com muitos jovens desempregados. Quando acaba o ensino médio, eles ficam se perguntando, e principalmente a juventude negra, a juventude que vem de periferia, que para tudo tem que ter experiência. Mas como que tem experiência se não é dado a oportunidade para que eles possam ter essa experiência, para que elas possam ter essa experiência? Então, a gente tem que propor. Inclusive, é algo para o meu mandato no próximo ano, políticas públicas que gerem cursos profissionalizantes e que, através desse curso, um emprego em seguida. Porque não adianta só ter um curso profissionalizante, que a pessoa se profissionaliza, a jovem se profissionaliza e sai do curso e continua em casa sem emprego. Uhum. Que acontece muito que a gente vê nos ônibus, quem anda de ônibus, são os jovens vendendo, os nossos jovens negras, nossa juventude negra vendendo doce. E isso não é desmerecendo, mas se tem um curso profissionalizante, se ele tem um ensino superior completo, por que não a gente também dá essa oportunidade, para além do curso profissionalizante, bolsas que incentive a eles terem experiência e conseguir um emprego. A gente sabe o quanto é gritante a nossa cidade, Recife, Estela e Jô. É uma cidade muito jovem. Não é à toa que quando a gente chega no Recife antigo, a gente vê muitos jovens ocupando, e principalmente a juventude negra, porque é uma área de espaço de lazer gratuita, que é nossa e que temos que estar ocupando, mas são jovens que estão desempregados, estão fora do mercado de trabalho, e acaba acontecendo que enquanto eles estão nesse ócio do desemprego, e nas suas comunidades sem ter o que exercer, acaba sendo afetado mais ainda por conta de saber que na sua maioria das nossas casas em periferia são ocupadas por mulheres mães solo solteira, e que eles ficam pensando como vai ajudar essa mãe. Então a ideia é essa, é a gente propor um fundo para garantir e incentivar a juventude negra de periferia a ocuparem esses espaços, não só cursos profissionalizantes, mas quando sair, a sair com um emprego garantido. Muito bom, muito bom. Uma coisa que a Elaine traz pra gente, antes de passar a palavra para a Estela, é a coisa da informalidade, né? Porque muita gente fala sobre essa coisa do empreendedorismo, mas na verdade o que acontece é que muitas de nós são empurradas para a informalidade, para falta de proteção social mesmo, com essa desculpa, não, é um empreendedor, é dono do seu negócio, mas a que custo, né? Será que para ser um empreendedor de fato, a gente não teria que ter uma estrutura muito maior ao redor? Queria que inclusive, Estela comentasse, porque eu acho que em João Pessoa o cenário não deve ser muito diferente, né, Estela? João Pessoa está inserido na realidade brasileira e na realidade do Nordeste, que são muito similares. João Pessoa tem 850 mil habitantes, 41% da força de trabalho empregada é de mulheres. A diferença salarial entre homens e mulheres persiste em torno de 33%, principalmente nas camadas de salários mais altos, é onde se distingue essa diferença. Por baixo, no salário mínimo, todo mundo ganha igual, e a maior parte da população vive com o salário mínimo e meio.
esse mercado é quase 50% de emprego público e a grande parte desse mercado de trabalho aí está no comércio. O comércio está cada vez mais falindo e onde a presença das vendedoras, principalmente de roupas, são vendedoras mulheres. A juventude, os homens, eles estão sendo entregadores, fazendo moto-entregas, são motoboys, motociclistas que são trabalhadores de aplicativo, essa área que não tem absolutamente nenhum vínculo. Então, dentro desse cenário, onde a política da empregabilidade, do primeiro emprego, do salário, ela é garantida muito mais pela política nacional do que a política municipal, o papel da vereança estaria ligado a algumas áreas estratégicas. Primeiro, garantir que os jovens e adolescentes tenham o direito de estudar sem ir para um mercado de trabalho de exploração. Então, tem dois caminhos, além das políticas do governo federal, do governo Lula, que é o pé de meia do ensino médio, a gente já tem aí no ensino médio adolescentes empobrecidos, homens e mulheres, todos, na sua maioria, negros, que procuram um trabalho e, às vezes, fazem a evasão, pé de meia segura, mas também tem um dispositivo que obriga a você ter o menor aprendiz. Era esse nome que se dá, eu acho que tem um nome mais adequado agora, mas a maioria das empresas não mantém esse vínculo, que é pessoas de 14 a 24 anos que podem ter uma carga de trabalho de 4 a 6 horas e que vão ter uma remuneração para poder estudar, se qualificar e poder entrar no mercado de trabalho de maneira garantida. Esta não é uma área onde a gente tem soluções rápidas. Nós temos um mercado de trabalho mudando, que a gente tem hoje já não existe mais em termos de relações trabalhistas e de relações de produção do trabalho. A tecnologia vem mudando muito e o que vai se configurar ainda não chegou. Então, a vereança conseguindo tratar de que a juventude de periferia tenha acesso à educação de qualidade e garantias de programas e ações que os remunerem e faça funcionar as legislações que já existem, a gente vai estar dando um grande avanço. A outra questão já foi falada por Elaine, que é qualificar, abrir linhas de créditos diferenciadas para as mulheres, como teve aqui em João Pessoa já, com o Empreender. A gente deve voltar a isso, se o nosso projeto político vencer, mas incentivar que as mulheres tenham acesso a recursos para, na linha do empreendedorismo, mesmo que a gente não tenha a condição de investir nisso como única solução, não permitir que as mulheres entrem, principalmente as vulneráveis, deixem de acessar esses recursos e também não se prejudiquem fazendo endividamento com linhas de crédito tradicionais em bancos convencionais. Então, essas políticas são fundamentais para que a gente possa ter a inserção da juventude periférica, da juventude negra e, em especial, das mulheres que vivem a sobrecarga, que continuam a viver. Nós estudamos mais, trabalhamos mais e recebemos menos por esse dinheiro. E essa realidade só muda com muita fiscalização e com muita oportunidade diferenciada, esteiras próprias dirigidas a esse segmento que é excluído da sociedade. Muito bom, Estela, muito obrigada. Antes de passar para a Jo, é porque tudo que vocês falam eu já vejo uma continuidade, né? Muito interessante isso que a Elaine e Estela trazem sobre a qualificação desse jovem, né? Porque, às vezes, muito do que resta para a gente são qualificações que são muito limitadas, não de coisas que não são importantes. São importantes até porque todo trabalho é digno, mas é muito interessante que a gente tenha a oportunidade de acessar também cursos que sejam para além daquele de esteticista, né? Para além daquele para elétrica. É interessante que a gente tenha acesso também a
cursos de tecnologia. A gente sabe que o mercado da tecnologia é algo que cresce muito, em especial na região Nordeste. Então, que seja possível também para a gente sonhar e acessar esses cursos, essas qualificações que nos proporcionem a realização de sonhos, né, também. Eu acho que Jô pode contribuir muito, né, falando um pouco de Campina, né, de Campina Grande, Jô. Claro, e aí fico até feliz. Eu acho que ficar depois das duas permite que a gente vá fazendo os complementos, né, Cauana? Mas vê só. Uma das coisas que é importante a gente falar, primeiro sobre Campina Grande, né? A gente está falando de uma cidade de 419 mil habitantes, mais de 50% dessa população é de mulheres e automaticamente também são as que estão afetadas pelo trabalho informal, muito dessa coisa da economia criativa que a gente entende, mas que acaba ficando, né, sendo colocadas ou empurradas para esse lugar, porque é o que dá para conciliar muitas vezes entre o cuidado doméstico, o cuidado da família e uma prática profissional ali que lhe permita ter um mínimo de renda, né? Mas o que é que a gente fez, inclusive, enquanto parlamentar? A gente apresentou alguns projetos a partir de discussões, por exemplo, com a Associação das Trabalhadoras Domésticas aqui em Campina Grande, que a gente tem um trabalho bem próximo, a gente teve a possibilidade de apresentar um projeto para valorização e reconhecimento do trabalho doméstico, inclusive com a possibilidade do próprio poder público, né, fazer atividades formativas em sala de aula, nos ambientes, inclusive, de formação, e aí isso é importante a gente falar sobre a valorização do trabalho doméstico, porque a gente sabe que boa parte das pessoas que estão inseridas na demanda, na dinâmica do trabalho doméstico, são mulheres negras, então a gente faz aí o recorte de gênero, mas também o recorte racial. Nós também apresentamos um outro projeto aqui que pudesse priorizar as mulheres negras, chefes de famílias, nesse espaço de captações de vagas, como, por exemplo, o Cine, né? Aqui a gente tem dois, Cine Municipal e Cine Estadual, então a gente apresentou essa proposta para o Cine Municipal, para que essas mulheres possam ser priorizadas no momento em que as empresas ou outros espaços possam, né, buscar perfis que essas mulheres possam atender. Outra coisa também que a gente fez na questão da agricultura familiar, reconhecendo o lugar das mulheres aí como produtora dos nossos alimentos, então a gente pensar também em formas de fortalecer os bancos de sementes, né, e outras iniciativas que acabam também colocando e reconhecendo o lugar dessas mulheres. E aí, o que é importante que a gente fale a partir do lugar? Não só da questão da qualificação profissional, como inclusive já foi colocado aqui para todo mundo, mas também tem a possibilidade que a gente possa apoiar as instituições, para além do poder público, trabalham também diretamente com essa questão da qualificação profissional. E, inclusive, ter a capacidade de identificar com o nosso comércio, com os setores, inclusive, do desenvolvimento da nossa economia. Campina Grande, a gente tem hoje uma dinâmica muito voltada para essa lógica do serviço, né? Que essas formações, essas qualificações possam ser, inclusive, adequadas à demanda do mercado, porque, infelizmente, a gente não pode formar todo mundo como esteticista ou todo mundo como manicure, porque a gente não vai ter a capacidade, inclusive, de absorver tudo isso. Então, é importante que a gente trate. Campina Grande, inclusive, tem essa dinâmica, né, de ser conhecida como a cidade da inovação, e a gente tem encontrado as juventudes nas periferias, nas escolas, que muitas vezes não conseguem manusear o computador como deveria, né, no ambiente de trabalho. Então, a gente tem feito aí também um acompanhamento com algumas instituições que trabalham nessa dinâmica da qualificação profissional, voltada para essa questão da tecnologia, da inovação, que é um grande marco que a cidade tem, e pontuando exatamente, por exemplo, a necessidade da gente ensinar as nossas mulheres e jovens nas periferias, a partir dessas organizações, a questão da informática, da programação, dos cursos mesmo de programação, inclusive para além do pacote Office. Hoje, muita gente não consegue, inclusive, abrir, se lidar com o Word, o Excel, enfim. Então, tem sido também um desafio acompanhar o trabalho dessas instituições voltadas para as juventudes, voltadas para as mulheres negras. Inclusive, a gente acompanha um projeto que acontece num bairro específico aqui de Campina Grande, né, no Mutirão, que era o local onde a gente tinha o maior lixão da cidade, inclusive, e que hoje tem uma série de atividades voltadas para a questão não só da educação mesmo, formal de jovens e adultos, mas também para essa questão da qualificação profissional. Então, é importante também que o espaço legislativo, o espaço executivo acompanhe essas instituições, porque elas muitas vezes fazem um trabalho que o poder público não consegue chegar, não consegue fazer, e essas instituições estão lá na ponta, muitas vezes fazendo com recursos próprios. Então, se a gente tem a possibilidade de apresentar emendas, de apresentar ações também, que a gente possa contribuir aí com a ação e o trabalho dessas organizações.
E, para além do que se tem de projetos e ações, e aí, a partir desse momento, a gente agora consiga fazer as pressões necessárias para que o executivo, né, o prefeito da vez, inclusive, tenha a possibilidade de colocar em prática esses projetos, porque eles são resultados diretos desse diálogo com as instituições, com os grupos de mulheres, com essas articulações com as juventudes. Então, agora a gente precisa fazer a cobrança, a gente espera poder fazer isso no próximo mandato, né, essa articulação com todo mundo, para que isso que foi vivenciado nessas experiências de parlamento, que a gente possa aí agora ter a ação prática, né, desses projetos. Maravilha, muito bom, Jô, muito obrigada. Um outro gargalo para as mulheres em específico é a questão das creches, porque a maternidade, infelizmente, para muitas de nós, tem sido uma espécie de... tem funcionado como uma espécie de exílio social mesmo, porque muitas de nós não têm uma rede de apoio, não tem né, muitas crianças, muitas mães lidam com uma maternidade solo, e as nossas cidades não têm o número de vagas em creches que deveriam ter, ou quando tem, o funcionamento no horário reduzido, que é, né, eu vou deixar meu filho às 7 da manhã para buscá-lo ao meio-dia, e isso não é o funcionamento de uma creche, que vai garantir acesso à educação básica, segurança alimentar, e, enfim, tudo que se espera para que eu consiga deixar meu filho em segurança, vá estudar, vá, enfim, fazer N coisas que podem, né, trazer, inclusive, mais benefícios para toda a minha família, para mim como mãe, enfim, para o meu filho. Queria que a Elaine trouxesse um pouco dessa contribuição, porque eu sei que o Recife está vivendo esse debate das creches de maneira muito acalorada, né? Elaine, me conta. Inclusive, hoje, né, quando eu estava vindo para a Câmara, estava ouvindo sobre isso, as pessoas falando sobre a creche, sobre que não tem alcançado e que como que pode uma pessoa que trabalha, a mulher principalmente, que a gente sabe na sua maioria nas nossas periferias, são as chefes de família, mãe solo, solteira, se fala muito de rede de apoio, que é uma palavrinha muito bonita, né? Rede de apoio, mas na prática não existe. E quando existe a nossa rede de apoio, também precisa de rede de apoio, né? Eu sou prova viva disso, eu sou mãe de uma criança com deficiência, e preciso de rede de apoio, e a minha rede de apoio precisa de rede de apoio, porque eu também tenho uma criança autista. E aí a gente vê que a minha irmã, por exemplo, vou citar ela como um exemplo, tendo uma criança autista, não tem acesso a uma escola ou uma creche, e quando tem, é meio expediente, como você bem trouxe, Cauana, que como é que a gente vai sair para trabalhar se a gente tem 6 horas, de 6 a 8 horas, na rua, no trabalho, e nossas crianças? Fica como? Fica na creche até certo expediente, alguém vai buscar, que a gente vai ter que desembolsar, a mulher vai ter que desembolsar, já está correndo atrás do pouco e tirar desse pouco para fortalecer outra também. Então, esse ano, no período em que eu estava ainda legislando, que ainda estou até o fim do ano, a gente recebeu uma proposta de mães, de que a gente poderia propor algo, e não era uma creche, porque a gente sabe que só pode ser 8 horas por dia, mas uma área recreativa à noite, principalmente, porque a gente sabe que tem mulheres que trabalham à noite e não tem onde deixar suas crianças. Então, essa necessidade de ter um espaço onde ela possa deixar sua criança com segurança e com vaga, e que não vem alcançando. E em um dos nossos eixos foi colocado da gente ter em ambientes públicos espaços para que as mães que trabalham fora possam deixar sua criança enquanto ela está ali exercendo. E no próprio ambiente de trabalho dela, que a gente sabe aqui que na prefeitura, por exemplo, a gente tem um espaço onde as mães que trabalham deixam suas crianças, e por que não a gente abranger isso? Colocar isso em outros espaços. Sei que é algo que a gente vai ter que lutar, mas sei que a gente sozinha não vai estar, vai estar juntamente com a população. Mas hoje eu ouvi muito sobre isso, que vem, e isso quando consegue deixar, porque agora está havendo a ideia de tudo ser virtual. Onde que você vai ter uma criança de creche e vai assistir aula virtual. Se a creche é convivência, se a creche é um direito da criança para que a mãe possa, o direito da mãe para que a mãe possa trabalhar. Eu sempre falo, Cauane, Estela e Jô, e todo mundo que está nos acompanhando, quem cuida de quem cuida? A gente procura cuidar das crianças, mas quem cuida do cuidador e do cuidador com laço afetivo? E é aí onde entra o cuidado. Quando o cuidador
tem aonde deixar sua criança para que ela possa trabalhar, para que possa também se cuidar, porque não só é o trabalho, é uma consulta médica que precisa ir, é um atendimento para um outro filho que ela precisa levar. Então, a gente precisa começar a trazer isso, o cuidado com o cuidador, e falar dessa importância que é urgente. A gente tem muitas creches sendo construídas todos os dias aqui, mas não tem profissionais. E temos profissionais concursados, mas não foram chamados. E aí a mãe tem que estar tirando do seu bolso o pouco que consegue para ter que pagar a uma outra mãe que precisa também, porque, como falei no início, a rede de apoio é muito bonitinha falando, né? Mas na prática a gente não tem. É interessante isso que a Elaine traz sobre a creche também é um direito da criança. É um gargalo na vida dessa mãe que procura pela creche e não acha, mas a creche também é um direito da criança, do acesso à educação e o direito à própria infância. Então, que tipo de cidades são essas que são tão hostis às mães e às crianças a ponto de não terem creches? E aí eu já passo a palavra para a Estela, para que ela compartilhe um pouco da experiência em João Pessoa. Como é que anda essa questão das creches? Não estou te ouvindo, Estela, por algum motivo. Cauana e meus companheiros, acho que o desenvolvimento do raciocínio de Elaine, ele é bem consistente. João Pessoa tem, pelo último censo, 73 mil crianças entre 0 e 6 anos de idade. Dessas de 0 a 3 precisariam de berçário. Nós já deveríamos ter uma oferta de 50% da população de crianças que precisam de berçário tendo essa política. Nós temos 36%, é o que tem de dados. E das crianças que precisavam estar na pré-escola entre 4 e 5 anos de idade, que você já entra na fase do ensino fundamental 1, já com mais preparo, né, até pronto para o letramento, nós temos aí um déficit de 25%, que já deveria estar uma cobertura de 100% até 2016. A questão, como direito da criança, é que esses berçários e essas creches, elas não têm a oferta de qualidade, de cuidadores, de terapias ocupacionais, de psicopedagogos. Nós temos aí um fenômeno de crianças atípicas. Eu tenho andado pela cidade e assim, é enorme o número de mães que convivem com uma criança neurodivergente e que não tem nenhum tipo de oferta de cuidado. Esse seria o primeiro equipamento onde elas estariam sendo recebidas. Então, enquanto direito da criança, há uma violação por conta do déficit e há também uma violação por conta da qualidade do serviço que está sendo ofertado. Então, mais uma vez, o trabalho de fiscalização, de organização comunitária de controle é fundamental. Dando continuidade ao direito, você tem uma política que deveria implantar a educação de tempo integral, principalmente no ensino fundamental 1 e 2. Aqui em João Pessoa, a atual gestão está desmontando e desmontou. Nós tínhamos 4 escolas ofertando tempo integral e o atual prefeito desmontou completamente. Tem escola que faz 2 anos que está sendo reformada e uma semana vai uma turma, outra semana vai outra turma, como se a gente vivesse ainda em período pandêmico. Então, assim, a violação do direito da criança está flagrante. Por outro lado, quando a gente discute essa política que termina aliviando as mulheres para o mundo do trabalho, a gente está falando de uma sociedade preconceituosa que relega às mulheres, e só às mulheres, a obrigatoriedade do cuidado. E, obviamente, que a gente não pode mudar essa realidade de uma hora para outra, mas não tem como a gente não trabalhar, e acho que isso é um momento muito importante, a gente está promovendo esse debate, promulgando leis e ofertando leis, que comece a minar ou consolidar, minar a ideia de que o cuidado é uma responsabilidade só para a mulher e consolidar políticas públicas que valorizem essa mulher, que cuida da criança, que cuida da pessoa com deficiência, que cuida do idoso, que cuida da pessoa adoecida, e a gente possa, inclusive,
o município e o Estado brasileiro a remunerar essas mulheres que muitas vezes estão fora do mercado de trabalho porque elas não têm nem aparato para ajudá-las nesse cuidado, para contribuir com o papel social do cuidado, e muito menos o reconhecimento desse trabalho. A gente tem esse reconhecimento na Previdência. As mulheres se aposentavam 5 anos antes do homem, se presumia que as mulheres tinham tido tanto volume de trabalho doméstico de cuidado que elas teriam, pela dupla jornada de trabalho, a oportunidade de se aposentar 5 anos mais cedo. Agora, esse tempo reduziu para 2. É mais uma desvalorização desse trabalho do cuidado. Mulher não tem filho sozinha. Mulher faz filho junto com o parceiro. A gente aqui na Paraíba tem, nas comunidades vulneráveis, nas periferias, nas favelas, 70% das famílias são chefiadas por mulheres, enquanto na sociedade em geral é 43%. Chega nas periferias, pula para 70%. Então, nós temos aí um desafio que é não só das creches, mas da valorização do cuidado das mulheres. Esse cuidado que as mulheres produzem tem que ser tratado, não só com políticas dirigidas a quem precisa do cuidado, mas também de fortalecimento. E você fez uma boa pergunta, Cauana, que é quem cuida das cuidadoras, né? Eu acho que a gente precisa ofertar soluções nesse sentido. Muito boa. Foi uma pergunta de Elaine, na verdade, né? Uma proposição aqui feita por ela. Quem cuida de quem cuida? É uma pergunta realmente para fazer eco na nossa mente, né? Quem cuida de quem cuida? E quando a gente fala de mulheres negras, parece que a gente está sempre num constante movimento de cuidar de alguém. Essa é uma sina. Inclusive, quando eu penso em crianças fora das creches, olhando ao redor, eu vejo que são as nossas crianças que estão fora das creches, são as nossas mães, é a minha tia que não tem com quem deixar o filho dela, que pede a minha mãe, que falou com a minha avó, que já fez isso antes. Então, é essa rede, uma rede cansada, mas que continua cuidando como respira, porque precisa fazer isso, porque o Estado não assume sua responsabilidade, que deve ser compartilhada. Passo a palavra, inclusive, para a Jo, que traz novamente para a gente o olhar desde Campina Grande. Eu quero agradecer, Cauana, por ficar, inclusive, depois da tua fala, porque eu sou resultado, inclusive, dessa rede de apoio que a gente fala, né? Minha mãe, trabalhadora doméstica, saía para trabalhar e me deixava em casa com a minha tia-avó, né? Que já tinha suas dificuldades de mobilidade. Então, assim, a gente pensar essa rede de apoio que a gente experimenta, né, enquanto mulheres negras, muito embora eu não sendo mãe, acompanho muito das minhas colegas, as mulheres que eu visito, com quem eu tenho essa interação, né, no dia a dia, a gente percebe que essa rede de apoio nada mais é do que o trabalho precarizado de outras mulheres para cuidar dos nossos, enquanto a gente precisa aí estar nessa luta pela sobrevivência, né? Então, é realmente importante que a gente especifique sobre qual rede de apoio a gente fala quando está em um debate como esse. E aí, assim, é fundamental que a gente parta da realidade de cada um dos municípios, e aí, de novo, Campina Grande não é esse lugar diferente, a gente também experimenta essas muitas dificuldades. E aqui, além de a gente ter um déficit no que diz respeito ao atendimento, né, de vagas, ou a disponibilidade de vagas para as crianças aqui da nossa cidade, de um modo geral, a gente tem ainda alguns atropelos que dizem respeito mesmo à condução da gestão. Por exemplo, a gente tem 2 creches que poderiam atender um número significativo de crianças que hoje na cidade estão há 10 anos basicamente paralisadas, que já foram acionadas em Ministério Público, já foram abordadas por nosso mandato também por outras frentes, né, fazendo esses questionamentos, como é que pode fazer com que, de fato, isso fique à disposição da cidade e da população de um modo geral. Tem ainda esse debate que foi, inclusive, muito acalorado no Conselho. Nós acompanhamos essa discussão no Conselho de Educação, no que diz respeito a essa possibilidade de redução dos horários de funcionamento das creches. Esse debate que aconteceu em Recife, que acontece em João Pessoa, também está aqui em Campina Grande. Então, eu acredito que faz parte de uma visão de gestão que tem, né, inclusive, como principal área de afetação ou pessoas afetadas as mulheres e as mulheres negras, porque, inclusive, elas necessitam
desses espaços seguros, né, adequados, com profissionais capacitados, inclusive, para deixar seus filhos. E aí a gente acompanhou essa discussão aqui em Campina Grande, fazendo parte dos debates, dos fóruns, inclusive, para que a gente não tivesse mais esse prejuízo no que diz respeito à nossa rede de ensino, em especial para os primeiros anos. E aí tem uma coisa que é importante a gente colocar também, que acaba sendo outra problemática, e que a gente, a partir dos mandatos, vai precisar abordar com certeza. Elaine já disse que faz isso, inclusive por ser mãe, né, de uma criança atípica. É importante também que a gente perceba o aumento das crianças dentro do espectro autista, mas também de outras deficiências que têm chegado cada vez, né, em maior número na rede municipal, exatamente sobre a necessidade da gente ter cuidadores e também os profissionais de educação adequados e em número suficiente para essas crianças na rede. Eu já participei de alguns debates aqui, inclusive com o Ministério Público, diante da quantidade de crianças que estavam sem ter não só o espaço de educação, mas principalmente a capacidade de serem acompanhadas porque não tinham cuidadores em número suficiente, né, para a permanência dessas crianças, sejam na creche ou seja na escola. Então, assim, foi uma dificuldade a gente perceber, inclusive, quem eram aquelas mulheres que estavam reivindicando o direito para que seus filhos tivessem esse acompanhamento. E aí, em sua maioria, eram mulheres negras que inclusive faltaram espaço de trabalho, tendo a possibilidade até de sofrerem penalidades, como, por exemplo, redução do salário e coisas do tipo, mas que estavam ali fazendo esse enfrentamento. Então, é importante que a gente tenha a possibilidade de apontar essas problemáticas nas nossas falas, nas nossas intervenções, nos nossos projetos, e também nos apoiarmos em iniciativas, inclusive, que já foram apresentadas dentro de outras cartas, dentro de outros compromissos. Por exemplo, aqui, para a eleição 2020, nós nos comprometemos com o Instituto Marielle Franco, né, que tinha aquela proposta do espaço infantil noturno. E aí nós apresentamos esse projeto aqui na Câmara de Vereadores, foi apresentado, aprovado, inclusive, né? E aí agora a gente precisa fazer os enfrentamentos para que essa iniciativa ela possa ser implementada dentro dessas dinâmicas que a gente tem acompanhado. Por exemplo, aqui tem uma série de empresas e grandes empresas que absorvem muita mão de obra, inclusive de mulheres, que trabalham 24 horas, né? Que tem trocas de turno à noite. Então, com quem essas mulheres acabam deixando seus filhos? Como é que tudo isso, então, tem sido muitas das pautas que vão chegando para a gente no momento em que a gente vai fazer as plenárias, os diálogos com as mulheres, que a gente precisa estar aí com os nossos mandatos cada vez mais atentos e atentas para trazer também essas discussões para o parlamento, mas principalmente para o executivo, né? Quem tem essa tarefa aí de atender a quem está na ponta e que muitas vezes não tem realmente essa rede de apoio. Maravilha, Jo. É muito bacana como as nossas narrativas se encontram e ganham força, né? É fantástico isso. Já encaminhando para o final, eu queria questionar agora vocês sobre a importância de eleger mulheres negras, né? Queria que vocês falassem um pouco por que é tão importante daqui para o dia da eleição. Por que é tão importante a gente acordar todos os dias pensando em eleger mulheres negras, né? Por que 2024 é um ano tão importante, um ano que pode, inclusive, reverberar naqueles 2% de candidaturas de mulheres que representam apenas 2% do nosso Congresso Nacional. Por que em 2024 essa é a nossa tarefa número 1? Porque daqui para o dia de votar lá, e a gente vai votar numa mulher negra, a gente tem que acordar pensando nisso, pedindo voto, porque é o voto que vai decidir essa eleição, é no voto que se conquista uma eleição. Queria começar com a Elaine, né? Conta pra gente. Antes de eu chegar nessa resposta, Kawane, ouvindo minhas companheiras, queria até trazer sobre um projeto de lei que fizemos aqui, que é algo também que envolve o cuidado, né, que institui a semana de conscientização sobre abandono paterno, porque tudo caído sobre a mulher, tudo sempre a mãe. O que acontece com a criança, a culpa foi tua, porque não foi tu que criou, e enquanto os pais, eles saem, né? Quando ele abandona o lar, porque é um abandono lá, ele abandona não só o lar como o filho. E a gente não pode esquecer que filho é para sempre. Filho é para sempre. E a importância dele exercer e cumprir o papel, porque só recai sobre a mulher. Porque a mãe, porque foi você que pariu, porque você é a responsável. E o pai, como o Jô bem trouxe, não foi feito sozinho.
A criança teve a mãe e o pai. E é a mãe que tem que estar arcando com tudo sozinha, toda a responsabilidade, enquanto o pai só paga de bonitinho nas internets. Só paga de bonitinho, aparece uma vez perdida, e aí a gente tem hoje sancionado pelo prefeito essa importância da semana para a gente trazer a conscientização, promover eventos para trazer o pai à sua obrigação. Porque pai não ajuda, pai não é ajuda, pai tem obrigação assim como a mãe. Por que não é cobrado da mãe? Porque não vai ser cobrado do pai também. E respondendo a você, da importância de termos mais mulheres negras que nos representem em espaço de poder e decisão, porque quando a mulher negra ela se movimenta, toda a estrutura se movimenta com ela, e quando ela pensa em projetos, ela não só pensa para as mulheres negras e para a população negra, ela pensa para um todo, para toda a população. Quando ela está ali levantando as pautas e as dores da população negra, eu chego a ficar emocionada e arrepiada, ela leva também as pautas de toda a população. Ela não legisla só para a população negra. Sim, principalmente para a população negra de periferia, para os mais invisibilizados. Eu, enquanto mãe de uma criança com deficiência, pelas mães atípicas, que como foi trazido aqui pelas minhas companheiras, a dificuldade que a gente tem de ter acesso e sair da invisibilidade. E eu sei que hoje, na Câmara Municipal de Recife, são 7 mulheres, eu sou a única negra em exercício, podendo estar pautando e vivendo a maternidade atípica, lutando pelo direito ao cultivo da cannabis medicinal para que elas possam ter na sua casa, sou a segunda mulher do Nordeste, mãe preta periférica, a ter esse direito. E se hoje eu estou aqui, foi graças à maconha, que deu qualidade de vida ao meu filho, e eu quero que outras famílias também tenham isso. E eu sei que só mulher negra que pensaria nisso, porque a gente pensa para todo mundo, da forma que eu fui acolhida, da forma que hoje eu estou aqui, com o meu filho em casa, tranquilo, de 25 a 26 convulsões por dia. Hoje ele faz 2 ou 3 na semana. Quero que outras famílias vivenciem essa experiência. E eu sei que é mulher negra que vai fazer essa revolução e que já vem fazendo, né? E que já vem fazendo. Então a gente sabe o quanto é importante, porque a mulher negra, quando ela está no espaço de poder e decisão, ela não pensa só na população negra, ela pensa num todo, porque sabe o que é viver todos os dias o racismo, tanto estrutural quanto religioso, porque até a nossa religião é colocada em pauta. E a gente sabe que, como eu falei e volto a repetir, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura se movimenta junto com ela. É, só é incrível o que você disse, né? Tô toda arrepiada aqui, só para variar. É aquela coisa, né? Uma mulher negra que age no sentido de solucionar os problemas enfrentados por nós, ela age no sentido de solucionar os problemas estruturantes da sociedade brasileira. O fato é esse. Votem numa mulher negra em 2024. Eu passo a palavra para nossa amiga Estela, nossa companheira Estela, que vai trazer um pouco dessa visão de João Pessoa, né? Por que é tão importante, Estela, eleger mulheres negras em 2024 na Paraíba, em especial em João Pessoa? Olha, eu sempre falo de números, porque de números a gente não consegue fugir deles. Às vezes é uma conversa que as pessoas dizem, não tem. Foi com os números que a gente conseguiu convencer a algumas mudanças de mentalidade, porque nós parecíamos menos do que somos. Então, nós somos 28% da população, estamos subrepresentadas. Existem 2 tecnologias de dominação no mundo que incidem sobre os nossos corpos. Um é o patriarcado, porque nós somos mulheres, o outro é o racismo, porque nós somos negras e de periferia. Se existe algo na sociedade ou um sujeito na sociedade que consegue contrapor essas tecnologias e com criatividade, inventividade, com força, com resiliência, com capacidade de solucionar problemas, mostra que a gente pode ter uma outra sociedade possível, somos nós, somos mulher negra. Então, a nossa presença em espaços de poder qualifica os espaços de poder. A nossa capacidade de enxergar o problema a partir de uma outra perspectiva e de mostrar as soluções que ainda não foram ensaiadas ou pensadas, também é muito própria. Então, perde a sociedade quando nós não estamos disputando. E quando nós chegamos nesse espaço, é porque nós somos muito, muito qualificadas para estar nele, seja do ponto de vista do carisma, seja do ponto de vista da capacidade da realização, nós somos muito qualificadas. Eu acho que é o momento das mulheres negras, se houve uma novidade na política e essa reação
acontece com o assassinato, né, com a execução de Marielle, somos nós. A inovação da política são as mulheres negras, são as mulheres trans, negras também. Então, a política tem muito a ganhar com a nossa presença. Não é fácil, porque nós estamos inseridas num ambiente que é masculino, que é branco, que tem etarismo neles, são homens, em sua maioria também já mais velhos. Nós estamos num momento de muito fascismo, de reacionarismo, de uma guinada à direita, mesmo assim, e mesmo por isso é que eu acho que é tão necessário. A Paraíba nunca teve, João Pessoa teve uma vereadora, que foi Paula Francinetti, ambientalista, que se elegeu e não se reelegeu. Tem mulheres que têm a aparência negra, mas que não têm a pauta da negritude, e tem mulheres que também não têm a pauta de gênero. Então, assim, é preciso que esses marcadores venham acompanhados também de lutas do campo, que as pessoas expressem isso, saibam a vivência dessa experiência. Nós falamos aqui, eu falo de números, mas eu posso falar também de experiência de vida própria. Eu estou disputando uma cidade que tem quase 1 milhão de habitantes. Eu já estava vendo aqui, Campina tem quase 500 mil, João Pessoa tem quase 1 milhão e Recife tem um pouco mais de 1,5 milhão. É uma escala de 500 mil pessoas. A gente tem que pensar soluções que ataquem essa população como um todo. Então, é preciso ter conhecimento da topografia social da cidade. Quem vem da periferia tem um olhar amplo da cidade. Então, eu luto por mobilidade urbana, e eu, na mobilidade urbana, não só vejo o ônibus que tem que passar de hora em hora, eu vejo os ônibus que tem que passar nos horários em que as mulheres levam as crianças e as pessoas com deficiência e os idosos e os enfermos para os seus tratamentos. E são as mulheres que levam. Então, não pode só ter ônibus na hora do rush, tem que ter ônibus na hora do rush e tem que ter um ônibus e tem que ter mobilidade para essas mulheres, tem que ter serviços próximos para que o uso e a ocupação do solo tire um pouco do sofrimento da locomoção dessas pessoas que já vivem distante das tecnologias de cultura, das tecnologias de saúde, de educação, desses serviços, né? Então, assim, eu entendo que a presença da mulher negra na política é uma correção do distanciamento hoje que a política tem da ansiedade das pessoas e das necessidades das pessoas, da ansiedade não, das necessidades das pessoas, porque tem sido muito difícil fazer um debate sobre o que as pessoas necessitam e o vínculo entre a eleição e a política. As pessoas dissociaram o processo de eleição do processo organizativo e do processo de organização social e política. Por quê? Porque há muita negociação e há muito distanciamento entre quem nos representa e os problemas que nós vivemos. A presença das mulheres negras é a garantia de que vai estar colado o que a população precisa e quem representa atrás de soluções. É fundamental a presença nossa na política por essas questões, por esse sentimento e porque a política, de fato, necessita ser resgatada para expressar a necessidade do povo. As mulheres negras têm o maior potencial para fazer isso. Nossa, Estela, incrível. Eu cheguei a anotar aqui uma frase sua. A nossa presença qualifica os espaços de poder. Fantástico, brilhante. É isso mesmo que eu acredito também. Jô, é com você. E agora? Uma tarefa difícil agora, né? Depois dessas duas falas. Mas veja, é fundamental que a gente... Estela falou de carisma, falou de capacidade, falou inclusive sobre a qualidade que a gente dá aos espaços, e eu acredito muito nisso, né? Até porque eu pude vivenciar isso como assessora parlamentar de Estela na Assembleia Legislativa e tenho experimentado isso nesse lugar que, inclusive, eu ocupo hoje como vereadora na cidade de Campina Grande, a primeira mulher negra eleita, e tem uma coisa que é a gente saber da nossa capacidade, a gente saber do que a gente apresenta, inclusive enquanto propostas, seja de audiências, de requerimentos, os pedidos que a gente faz de um modo geral, a interlocução e a capacidade que a gente tem de fazer isso junto aos órgãos mais variados, dos mais diferentes
diferentes níveis, inclusive da administração, é a gente ter a certeza absoluta de onde a gente vem, porque esse que a Estela colocou é fundamental. Muitas vezes existem mulheres com determinados perfis, mas nem sempre essas mulheres representam a nossa luta, seja a nossa luta antirracista, seja a nossa luta por igualdade de gênero, mas, acima de tudo, sobre esse lugar de mulheres que vivem o município, né, que vivem essa municipalidade e conseguem, inclusive, identificar os principais problemas. E é aí, a partir dessa capacidade que a gente tem por enfrentar os problemas lá na ponta, que a gente tem também toda a capacidade de apresentar as alternativas, as soluções, porque eu acredito muito que as soluções vêm a partir do momento em que a gente tem a possibilidade de chegar nesse espaço de poder. Por isso, inclusive, não é tão fácil. A gente enfrenta, inclusive, uma série de obstáculos para estar aqui, mas uma vez estando, é certo que a gente faz a diferença, né? Eu costumo encontrar as pessoas que dizem, nossa, eu tinha uma determinada expectativa da sua atuação ou do seu mandato, eu não imaginava que você soubesse falar, eu não imaginava que você tivesse a capacidade de falar sobre a cidade, porque muitas vezes entendem que a gente fica dentro de determinadas caixas, né? Porque o fato de sermos mulheres negras e sempre falar sobre esse lugar, muitas vezes dá a entender a alguns setores da política que a gente vai ficar somente em torno de pautas específicas, mas na verdade não é. A gente remonta e traz sempre esse lugar de sermos mulheres negras pelas ausências que a gente tem nesse espaço. Mas uma vez chegando, a gente está de conta de tratar todos os temas. Então, assim, é fundamental que nós estejamos em maior número. É muito bacana, no meu caso, ser a primeira mulher, fazer parte dessa história, inclusive, escrita e viva por mim, por todas as pessoas que constroem esse mandato, mas é fundamental que eu não seja a única e que eu não fique sozinha, não é? Infelizmente, aqui na nossa cidade, a gente tem o costume da não reeleição dos dos quadros de esquerda. E a gente está numa luta grande agora, inclusive, para que não sejamos mais uma na estatística. A gente precisa falar da qualidade do nosso mandato, a gente precisa falar tudo que a gente fez, a gente precisa colocar tudo que a gente construiu ao longo desse processo, inclusive para que a gente não esteja aí figurando esses números, enfrentando, inclusive, né, muito das máquinas, as pessoas se sentem incomodadas com a nossa presença, o que a gente faz, o tipo de debate que a gente faz, as pessoas que chegam conosco, esse espaço, né? É sempre comum, sempre que a gente faz algum debate aqui na casa, seja do ponto de vista do direito à cidade, seja no que diz respeito à saúde, ou seja uma audiência pública de mulheres, muitos subirem lá na tribuna e dizer, é a primeira vez que eu estou aqui na Câmara, é a primeira vez que eu tenho fala, é a primeira vez que eu estou participando de alguma atividade, é a primeira vez que eu fui convidado ou convidada. Então, é esse tipo de situação que me permite entender a importância que é ter mulheres negras nesses espaços. Porque quando a gente não chega só. Outras pessoas, outros sujeitos, outros corpos também chegam junto com a gente, também figurando, inclusive, nesse lugar de protagonista, nesse lugar de gente que sempre fez, mas que nem sempre teve a voz com a possibilidade de ecoar. E a nossa chegada nesse lugar garante que outras pessoas também estejam junto com a gente. Então, a importância de termos mais mulheres negras em todos os níveis, né, desse espaço de poder, seja na condição de executivo, seja na condição de parlamentar, é a gente falar do que a gente experimenta no dia a dia. Mas não é só falar da problemática, mas é falar da solução, e essa solução certamente é construída por nós, por muitas mãos, e por isso que a gente se movimenta. Ai, que inspirador ouvir vocês. Muito, muito obrigada por esse momento. Saiu com um fôlego, assim. Tenho certeza que quem está ouvindo, quem está vendo a gente agora, respira melhor depois de ouvir a fala dessas mulheres. Incrível. A gente está indo para as considerações finais agora. Peço que vocês deixem com a gente as redes sociais, repitam o número de vocês. Como é que a gente acompanha a campanha de vocês, Elaine, se você puder iniciar. Vocês podem me encontrar, não, é Elaine Cristina Pessoal, o meu número é 5420, não é à toa, porque é 420, quem conhece a história sabe, e vamos dar continuidade ao que a gente já vem fazendo, um mandato popular, um mandato que as pessoas possam ter acesso, um mandato que está na rua com a população, porque a gente não trabalha só como o Jô bem trouxe, como Estela bem trouxe, a gente trabalha com o coletivo. Somos uma que estamos ali representando, mas a gente leva outras, a gente não entra só. Somos portas para que outras também se espelhem na gente e queiram estar ocupando. Então, repetindo meu número mais uma vez, é 5420, me procura no Instagram, Elaine Cristina Pessoal, e lá você vai ver as coisas e os projetos que a gente já vem fazendo, os requerimentos, e vamos embora junto aí, dar continuidade a essa mãe atípica que vivencia todos os dias a dificuldade de não ter uma cidade acessível para as nossas crianças. Muito obrigada, Elaine. Estela, é com você.
Cauana, é um prazer enorme estar aqui, né? Eu voto negra nessa oportunidade da gente estar não só se fortalecendo, mas fazendo essa convergência, né, de expressões de mulheres negras na política. Isso nos deixa mais ricas, na verdade. Eu tenho a rede social, o Instagram, Estela Bezerra Oficial. Meu número é 13333. Lá no Instagram vocês vão ver a minha trajetória, projetos que já fizemos, né? Como é que a gente constrói a dinâmica aqui da construção política, organização social. Acho que é fundamental, né? Política não é um lugar, assim, não é um artista, a gente não é uma personalidade artística, a gente é a representação de um sentimento, de um agrupamento, a gente disputa a sociedade, e a sociedade que a gente disputa é uma sociedade que merece ter a mulher incluída e a mulher negra incluída de maneira respeitosa, digna, né, e participativa. É isso que a gente constrói e consolida. Eu desejo sorte, muita sorte, que Jô redite o seu mandato, eu tenho certeza que isso vai acontecer, mas que redite com muita grandeza de voto. Elaine, da mesma maneira, a gente não pode perder esses espaços, e é por isso que eu coloquei meu nome, porque eu acho que João Pessoa não pode sofrer de ter só representações tão precarizadas e tão lastimáveis como nós temos hoje. Então, desejo demais que a gente saia vencedora desse processo e que a gente chame outras mulheres para Eu Voto Negra e que a sociedade faça essa adesão para a gente, tá? Um beijo no coração de vocês e vamos embora vencer essas eleições. Muito obrigada, Estela. Jô, agora é sua vez. Então, começar agradecendo, né? Sempre que a gente se encontra enquanto Eu Voto Negra e todo esse processo de acolhida, né, com as mulheres que disputam os espaços a partir dessa luta partidária, né, diante de projetos eleitorais, é sempre muito gratificante. E essa, mesmo sendo de forma remota, sem aquele carinho, sem aquele chamego quando a gente se encontra, também é importante, né, para nos fortalecer na luta, saber que a gente não está só, que mesmo ali diante dos aperreios, a gente olha para o lado e sabe que tem outras mulheres que estão aí também nessa mesma batalha, levando à frente projetos, pautas e lutas que são nossas, de um modo geral, enquanto mulheres negras. Então, muito obrigada por poder fazer mais uma vez essa partilha. Nós estamos, né, nas plataformas, enquanto Jô Oliveira PB, seja no Instagram, seja agora no Blue Sky, né, uma vez que a gente não tem mais o X, seja no TikTok, Facebook. Então, todos esses lugares, Jô Oliveira PB, a gente está à disposição. Tem um espaço bacana de apresentação, de partilha do que a gente tem feito. Meu número é o 65000 e a gente tem um slogan que eu fico sempre muito orgulhosa de falar dele, que é a cor de Campina, porque esse A Cor de Campina nos permite falar sobre um bocado de coisas, né? Sobre acordar, no sentido de a gente movimentar essa cidade, sobre acorde, falando aí enquanto música e coisa que a gente pode ter, inclusive, para animar os nossos dias, mas falar principalmente sobre a cor de Campina, né? Trazendo esse lugar aí da maioria da população, que muitas vezes nem é considerada do ponto de vista do planejamento e da possibilidade de se pensar as políticas públicas, e aí a gente se coloca enquanto mulher negra, essa cidadã campinense, que disputa também o espaço legislativo, e que agora vem com esse desafio da reeleição. Quero desejar um bom processo, né, tanto a Estela como a Elaine Cristina, que a gente possa ter, inclusive, um resultado positivo para todos esses projetos, que a gente tenha o aumento de mulheres negras, né, que estão, inclusive, pleiteando esse lugar, passando por violências, inclusive violência política de gênero, que a gente tenha não só a empatia, mas a capacidade de nos darmos as mãos, protegermos umas às outras e conseguir ocupar o espaço do parlamento ou do executivo. Então, quero desejar aqui boa sorte, boa luta a cada uma. E repetindo, né, para não perder o costume, 65000, Jô Oliveira, a cor de Campina. Muito obrigada, Jô. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada a quem nos ouve agora. Eu sou Cauana Portugal, jornalista e apresentadora do podcast Eu Voto em Negra. Eu convido vocês também a conhecerem as nossas redes sociais, o @Eu Voto em Negra. Nós somos uma iniciativa da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, em parceria com a Casa da Mulher do Nordeste e também o Instituto Alziras. Esse podcast conta com a produção e trabalhos técnicos da agência MAVE, com apoios da Open Society e Instituto Ibirapitanga. Muito obrigada, mulheres, muito obrigada a todos que nos ouvem. Até a próxima.
E para saber um pouco mais sobre a campanha, você também pode acessar o site euvotoemnegra.com.br. Até a próxima! Podcast Eu Voto em Negra.